Gente, nós estamos aqui, mais uma vez, pensando um pouquinho no que a gente pode extrair para as nossas vidas do que vem acontecendo no livro dos Juízes, né, do que está registrado especificamente sobre a vida do Sansão. Mas antes eu te convido para se inscrever neste canal, se puder clicar no sininho para você receber as notificações. Se você achar interessante este vídeo, edificante para a sua vida, dê o seu like, compartilhe. E a gente vem pensando aqui sobre o que seriam os juízes de Israel. E a gente tem visto até agora que Israel funcionava como uma liga de 12 tribos, mas que não formava uma nação, não tinha uma unidade, eles não conseguiam se reunir juntos em função de buscar ao Senhor. E nós temos aqui Sansão. Hoje eu quero pensar com você acerca da relação de Sansão com as forças da natureza, com os animais, com o meio ambiente, porque é uma história cercada de presenças da natureza, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, vai dizer que quando Sansão foi tentar se casar com a sua mulher proibida, que era uma filisteia, no meio do caminho ele encontrou um leão novo e o rasgou com a mão desnuda, né? Rasgou com a mão desarmada. Depois vai dizer que quando ele voltou para ver a carcaça daquele leão novo morto, ele encontrou lá uma colmeia e ele tirou o favo de mel e ainda levou, deu para os seus pais, não contou que ele tinha tirado aquilo de uma carcaça de um animal morto, coisa que lhe era proibido na condição de nazireu. Depois nós temos aí então a presença das abelhas, né, do produto das abelhas. Nós temos aí um outro trecho, 15 versículo 1, onde vai se dizer que quando ele foi visitar essa mulher novamente, né, ele voltou para casa frustrado lá da festa de casamento. Ele volta achando que vai reconquistar a sua mulher e leva um cabrito. A gente não sabe dizer se esse cabrito estava vivo ou morto, mas temos ali uma presença de um outro animal. Depois a gente vai vendo que lá nos versículos 4 e 5, Sansão, indignado porque não conseguiu a mulher dele, porque foi dada ao seu servo, né, ao seu companheiro, ele acabou com o mantimento, com as vinhas, que também significava o feitio de bebidas alcoólicas, e os olivais, que significava a fabricação de óleos, de azeite, né? E ele fez isso como? Amarrando a cauda de 300 animais silvestres, né? Que aqui foi traduzido como raposas, mas os comentaristas dizem que dificilmente seriam raposas porque elas são sagazes, elas conseguem se esconder. Possivelmente foram chacais, que diz que a palavra original é possível traduzir esses animais silvestres. O fato é que ele pegou esses animais silvestres, amarrou a cauda e soltou fogo na seara dos filisteus. Depois vai dizer que ele passou a habitar numa fenda, né? Como é que é o nome da fenda? Na fenda de uma rocha. E ali ele passa a habitar e possivelmente dali ele fica julgando Israel, porque diz que ele foi juiz de Israel, mas pelo jeito era ali na tribo de Dan, próximo ali onde hoje é a faixa de Gaza, junto ali com a Judéia, não, ou com a tribo de Judá. Mas o que se sabe é que ele habitou, não se diz quanto tempo, ali naquela fenda. Então a sua relação de habitar com a natureza parece um Rambo, né? E em meio a isso, quando os judeus, né, o pessoal da tribo de Judá, o entrega para os filisteus que os estavam caçando, as cordas novas, né, com as quais ele foi atado, ele se desata dessas cordas, diz que pela força do Senhor, ele encontra uma queixada de jumento fresca e outra presença de animais aí, né? E aí ele pega uma queixada de jumento e com o queixo ele fala de um lado filisteus, de outro lado filisteus. E quando ele vai ver, ele matou aí uns 1000 homens filisteus. E por fim a gente tem que depois dessa guerra, ele ficou com sede e ele clama ao Senhor. No capítulo 15, versículo 19, ele fala, capítulo 15, versículo 18, diz assim: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou a letra e reviveu. Daí chamasse aquele lugar En-Acoré, até o dia de hoje. En-Acoré significaria aí
clamor pela água da fonte, alguma coisa nesse nível, né? O que a gente sabe então é que, independentemente de como Sansão encarava o seu ministério, havia todo esse conchavo é uma palavra associada à corrupção, mas havia toda essa síntese do sobrenatural, porque o Espírito do Senhor possuía Sansão, com o natural, porque Sansão fazia isso tudo via força física e relacionamento com a natureza, desde habitar até a fenda, até precisar abater um leãozinho, ou levar um cabrito para sua mulher, ou pegar a abelha de um leão morto. Isso tudo mostrando assim que quando o Espírito do Senhor está presente, inevitavelmente o Espírito e a matéria se encontram nesse batismo do Espírito Santo pleno, porque a gente fica como Davi, a gente começa a fazer salmos ao Senhor, convidando os montes para cantar, dizendo que os mares são a sua voz, que o trovão é a sua voz, falando que o santo templo do Senhor é toda a natureza. Então você vai vendo isso em Davi quando fazia os seus salmos, em Sansão quando, sob o poder do Espírito Santo, ele fazia isso tudo em contato com a natureza. E aí nós temos inclusive uma diferença gritante em relação às ações do juiz Sansão com os filisteus, porque sabe-se que os filisteus eles dominavam a arte macabra da guerra, eles dominavam, eles entendiam de couraça, de capacetes, de escudos, de espada, eles tinham munições para te matar à distância. Por outro lado, Israel estava tão fragilizado que o que Deus faz? Deus levanta um indivíduo cheio do Espírito Santo para ir confundindo os filisteus com todas as suas tecnologias, de maneira que naquele trecho histórico se cumpre aquilo que Davi vai dizer nos seus salmos, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor, porque tudo que Sansão tinha era o Senhor na vida dele, e aí ele mata um leão que foi necessário matar com a mão desarmada. Ele, como foi pela força do Senhor que ele matou aquele leão, um milagre acontece, porque as abelhas fazem uma colmeia ali, né? Ele pede água e é atendido, porque diz que um milagre sobrenatural acontece, né? Milagre já é sobrenatural. A rocha se fende e sai água para ele. Então, onde está o Espírito do Senhor? A palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nele tudo subsiste. Independentemente de toda a maldade que a gente consegue observar, a verdade é que até a inteligência que Satanás usa contra os escolhidos de Deus, a inteligência em si é algo dado por Deus, como a água que Deus deu a Sansão, como a abelha da qual Sansão comeu o seu mel natural, como o Espírito Santo, quando ele se manifesta até na morte de Jesus, né, a natureza protestou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque houve uma trinca na terra, digamos assim. Então, os milagres acontecem do espírito à matéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está numa cultura onde a gente zomba da matéria que Deus fez, porque a gente já a conheceu amaldiçoada. De maneira que as pessoas vão para o monte orar e vira até uma piada, porque o cara está lá no monte, em contato com Deus, com as estrelas, com a natureza do Senhor, com a presença de Deus ali na natureza. Às vezes até via bactérias luminescentes, né? De madrugada você vê bactérias se acendendo, que elas emitem gases luminescentes. Mas ao invés de valorizar aquilo, fica aquele povo tudo com o olho fechado, fazendo redemoinho no monte, no mato, falando de línguas, aquela coisa toda. Quando na verdade deveria haver uma comunhão dos seres humanos com a natureza. E é sobre isso que eu queria pensar com você só mais um pouquinho neste dia, em relação à história de Sansão. Então a primeira coisa que a gente viu é isso, que onde há o pleno poder do Espírito do Senhor, há também essa correspondência com relação à natureza. Você vai ver isso até com o profeta Elias, né? Onde um corvo levou carne para ele, e quando ele foi arrebatado, ele vai arrebatado por meios naturais de fogos, né? Que vão sendo acoplados por questões espirituais e eternas.
Isso não é fantasia, mas só vai descobrir isso aqueles a quem Deus quis revelar e aqueles que vão andando com Deus vão descobrindo isso. Que o Espírito é tão poderoso que até numa festa de casamento, Deus em pessoa transforma uma água suja em vinho da melhor qualidade, fazendo essa ligação, esse sonho de Deus de ligar tudo que é mais espiritual com o que é profundamente natural, porque matéria e espírito nele são a mesma coisa, assim como morte e vida para ele é a mesma coisa, e o passado e o futuro nele se jungem. Mas a gente não, a gente é dicotômico. A gente é dicotômico e a gente é hierárquico. Espírito é maior que matéria, né? Mente é maior que corpo. Isso tudo é uma balela porque o Espírito do Senhor, as suas energias estão em todas as coisas. Do macrocosmos até o microcosmos, até o próton, elétron, nêutron, fóton e as partículas subatômicas e as partículas menores do que as partículas subatômicas. Nele, o infinito dele e visita todas essas coisas. A gente dividiu, porque nós queremos ser deuses, né? Queremos ser deuses e temos desgraçado a natureza, de maneira que olha só um pouquinho da nossa história com a natureza. A gente vai ver, por exemplo, que em Gênesis não era comum que os seres humanos se alimentassem uns dos outros, não pelo menos nesse sentido obsessivo e capitalista do termo. Comia-se quando era necessário. Né? O Abel entendeu isso ainda que de maneira espantosa, escandalosa, porque Deus espera um culto dos irmãos, e aí o Abel oferece o que? Ele pega um animalzinho do seu rebanho, um cordeiro, e mata-o e oferece a Deus. Agora, isso não tem nada a ver com essa cultura de torturas diuturnas contra seres inocentes em nome do lucro de uns poucos. Por exemplo, Sansão matou um leão. Ele matou um leão que lhe veio ao encontro. O que é que nós temos hoje no Brasil cristão dos bolsonaristas que querem caça esportiva? Que é uma blasfêmia esse termo caça esportiva. O que é caça esportiva? É você ir às florestas atormentar a vida de quem não está te causando problema nenhum. Não é um leão que saiu ao encontro de Sansão rugindo. E aí Sansão precisava se livrar daquele cerco. Por exemplo, eu amo toda a natureza, mas de repente se vê um besouro aqui, uma abelha enfurecida me picando, ele vai morrer, porque é assim a vida. Agora, uma coisa é eu parar a minha gravação, ir lá numa colmeia, matar abelhas, ou ir à floresta, matar a onça pintada, tirar foto com todo orgulho, porque eu sou um caçador esportivo, ou aquelas músicas, aquelas aves quase todas que são mencionadas nas músicas do Chico Buarque, né? Que a gente só vê ou no zoológico ou de ouvir falar, né? Pinta-cilgo, pinta-roxo, mel, irapuru, não sei se vocês conhecem essa música, né? Aí chega e vira, engole vento, saíra inhambu. Foge asa branca, vai patativa, todo tujutuim. Xoxi é sangue, xoxi é fogo, xorroxinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, o chariti. Bico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E quero, oi tico, a num pardal chapim. Chocotovia, show água fria, show pescador Martim. Some rolinha, voa andorinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Bico calado, muito cuidado, o homem vem aí. E ele repete, o homem vem aí, porque o homem passou a ser um inimigo de Deus e da sua natureza. E aí é homem no sexo masculino, porque a humanidade ficou marcada pela misoginia. Agora, quando o Espírito de Deus está na sua criação, a gente se reconcilia e até o animal do qual você precisa se alimentar, ele é oferecido em sacrifício, dizendo, Senhor, estou oferecendo o meu sustento. E aí, matava-se, passou a se matar para comer, porque eu estava dizendo, antes do dilúvio, os seres humanos não eram necessariamente carnificineiros, eles se alimentavam do que dava para se alimentar. Mas depois do dilúvio, Deus constata em Gênesis 9, olha, o homem ficou contaminado, a geração do homem é má desde a sua meninice,
Então agora, do mesmo jeito que eu tinha dado a vocês a erva do campo, as plantações, comam tudo que vocês desejarem. Aí chega na Torá, na lei dos judeus, e aí Deus regulamenta para aquele povo, dizendo que deveria ser animais propícios para se alimentar e para a cerimônia, e animais não propícios, até porque gado já reproduz muito para você ficar querendo comer morcego, rato, lagarto, etc. Mesmo assim, essas regras são bem diferentes para o indígena que está na floresta, e o que tem para ele comer é um javali, é um macaco. Mas olha só, eles caçam para se alimentar. A gente não, nós temos aí os adoradores de Bolsonaro nas florestas acabando com os seres vivos que estão lá não fazendo mal a ninguém, estão lá no habitat natural deles, aí vão esses demônios da religião matar esses bichos numa caça esportiva. E nós temos, no dia a dia, esses empresários, empreendedores da carne, o Brasil, o maior exportador de carne, com torturas diuturnas, e as pesquisas de Santa Catarina indicam, das universidades de Santa Catarina indicam, que menos por cento dessa carne produzida, torturada, acovardadamente o dia inteiro, menos de 30% disso é consumido, e tanto é que a maioria dos países do continente africano, do sul asiático, estão todos ainda com muita fome, porque isso é uma tortura de seres conforme o espírito da besta, conforme o espírito deste mundo. Jesus sentiu isso e falou: olha, o sacrifício era para cada um levar da sua casa, oferecer ao Senhor. E aí vocês estão fazendo o quê? Vocês transformaram a minha casa em comércio? Vocês estão achando que Deus quer sacrifício de bicho que já vinha sendo torturado? Abriu as correntes, abriu as jaulas, as gaiolas, soltou tudo. Porque Deus em pessoa não suportou ver a sua criação sendo surrupiada por religiosos. Esses mesmos que estão matando onça pintada agora em nome de Jesus, de Baal Satanero, que é a anáclise de Bolsonaro. Baal, Satã, Nero. Baal, ídolo dos cristãos. Satã, porque para fazer isso, ou é cheio de Satanás, ou é parceiro dele em nome de Deus, mas é parceiro de Satanás. E Nero, porque para fazer isso tem de ter no mínimo uma veia psicopática perversa, como tinha o imperador romano Nero. Loucura, loucura de caráter, mau caratismo elevado. Baal, Satã, Nero, Bolsonaro e seus adoradores. Aí a gente vai ver o quê? Que apesar disso tudo, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a natureza geme e suporta, aguardando o dia da redenção. Está lá em Romanos 8. Junto com nós ela geme clamando, Abba, Paizinho, socorre-nos. Mas o que eu e você deveríamos aprender aqui com esses animais e essa natureza que agia em conluio com os dons de Sansão, é que a gente deveria ter essa reverência. Eu não estou aqui te pedindo para não comer carne, mas eu estou te pedindo para a gente ser criterioso. Cuidado com os enlatados, cuidado com carne viajada, cuidado com esse orgulho de o Brasil exportar vacas vivas que vão por quinzenas, 15 dias no oceano, sendo torturadas para dar de carne ao consumo dos árabes, né, digamos assim. Enfim, há toda uma luta pelos seres, quando a gente vai vendo que Deus, Ele ama tudo que Ele criou. A gente acha que Deus ama só os seres humanos, né? E Deus ama tudo o que Ele criou. Possivelmente um dos objetivos do jejum que Jesus disse, que Ele não nos obrigou, mas recomendou, quando vocês forem jejuar, né, não façam disso um espetáculo de santidade. Mas jejuar para nós significaria isso. Olha, jejuar significa, vou comer menos carne por esses dias. Se o bife é do tamanho do prato, ele vai passar agora a ser do tamanho da palma da minha mão. Porque se a gente precisa, na cadeia alimentar ou na teia alimentar, consumir outros seres, a gente também está vivendo uma vida agora tão sedentária que consumir freneticamente esses outros seres que a gente consome, via hambúrguer, sanduíche, etc., a gente está se matando. Essa é a grande verdade. E Deus vai visitando tudo. Mas uma coisa interessante eu ainda pensar com você, do porquê desse teor violento que a gente tem até no livro do Juiz, né? Assim, como é que o Sansão pega sem dó 500 chacais, seja lá o que for, aqueles bichos que ficam traduzidos como raposa, e taca na serra dos filisteus. Olha só, Deus que fez os seres humanos para serem humanos, Ele vai sendo pragmático no sentido de
vocês constroem a realidade de vocês é que são assim, é filisteu oprimindo o israelita, é filisteus acabando com a serra dos israelitas, então eu vou levantar um homem para fazer isso. Porque aqueles animais que tiveram a cauda amarrada e fogo nelas e morreram naquele incêndio, eles iriam morrer de qualquer maneira, porque era assim que aqueles povos faziam. Agora, aquilo era um acontecimento isolado. Você não vê que o Sansão ficou fazendo isso a vida inteira. Ele fez isso uma única vez. Ele matou um leão uma única vez, ele amarrou 300 raposas ou chacais com a cauda um do outro uma vez, né? E ele usou a queixada de jumento uma vez, porque isso tudo ele fazia no Espírito do Senhor de maneira pragmática, porque era o que tinha para fazer naquele momento. Exatamente para dizer, se os filisteus matavam vidas, pessoas, vinhas, colheitas, animais com as armas dele, Deus levantou um que fazia isso com o seu próprio corpo, com a sua própria estratégia, porque foi o Espírito do Senhor que fez aqueles animais serem pegos com facilidade, a gente sabe disso tudo, que era uma mensagem aos filisteus, que nem deveriam estar dominando Israel. Então, isso não quer dizer que Deus concorde com você fazer covardia com os animais, com que você mate um leão novo. A gente precisa ser pragmático, é o que eu estava dizendo. Se entra um besouro aqui para me picar, possivelmente ele vai morrer. Agora, lá fora, os meus sabem disso, né? Minha esposa e filho sabem. Barata, eu costumo pegar a barata na ponta de uma vassoura e levar ela para dentro do esgoto. Agora, é claro, se eu estou aqui numa reunião pública, uma barata passou aqui, infelizmente ela passou na hora errada. E isso é que significa ser pragmático. E aí, enquanto Deus vai conversando com a mediocridade humana, vocês entendem a linguagem do sacrifício? Tudo bem, um dia um cordeiro único, cordeiro eterno, vai morrer por vocês. Mas enquanto isso, o alimento que vocês consomem precisa ser oferecido a mim, para simbolizar esse animal inocente. Era isso, não tinha nada a ver com capitalismo, nem com a destruição da natureza, né? E Deus espera esse bom senso da gente. Então o que a gente precisa entender é isso, que os acontecimentos que envolvem Sansão e os animais, eles foram únicos, específicos, isolados e nunca mais. Sansão não tinha um método de ficar amarrando rabo de raposa, né? Como querem hoje os caçadores esportivos, que é fazer da caça um hábito de vida, o hábito de vida de matar seres inocentes que não estão te fazendo nada, de matar passarinho por passarinhada, né? Conforme denuncia essa música do Chico Buarque, onde os animais têm que se esconder do homem que se considera a criatura suprema de Deus. Olha, Deus nos fez, mas Ele também fez todas as coisas e nos colocou para liderarmos essas coisas, não para surrupiarmos-las. É isso que a gente precisa entender. Então, eu queria parar aqui com você e que você entendesse isso. Uma coisa foi o que Sansão precisou fazer isoladamente. Outra coisa é a gente usar o que Sansão fez para pregar e apregoar extermínio, criminalidade, morte. Eu estou pescando por arte, aí o cara faz aquela sanguinolência nos oceanos, né? Eu preciso ganhar dinheiro, aí o cara tortura animais, até hoje isso acontece. Outro dia tinha um cachorro aí andando em pé, quando foram descobrir, o dono do cãozinho batia nele para ele não conseguir ficar com as patas no chão, então botava um boné nele, ele andava igual um ser humaninho, e o cara ganhando dinheiro com visualizações. Isso é gente que acha que dá vida até no Satanás. É gente muito perversa. E é gente que faz o Apocalipse se cumprir, porque o Apocalipse diz que a terra vai ser destruída com fogo. Os seres humanos entendem isso, que os seres humanos estão botando fogo no planeta, né? Desde seres humanos que fazem essa covardia com esse cachorro, até seres humanos que estão em posições estratégicas, como o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, que cada vírgula que ele pode, ele aproveita para falar, sim, não pode botar fogo em tudo, porque não temos dinheiro para as licenças, e ele está interessado em distribuir aqueles territórios para os seus amiguinhos bilionários e corruptos. Mas a justiça divina virá, sobretudo através da minha e da sua ação. Como eu estou doido para essa Covid passar, porque a gente precisa ir às ruas para acabar com essa política de demônios. Eu estava dizendo gente que assusta até os próprios demônios e usam Sansão e a Bíblia. Só que se você entendeu o que eu falei aqui, isso não tem nada a ver nem com Sansão, nem com a Bíblia. Isso tem a ver com gente perversa que fica catando perversidade para si. Porque aqui nós temos no máximo um santo pragmatismo divino conversando com aqueles homens na linguagem que eles conseguiriam entender.
E esse pragmatismo eu evoco para cá. Ricardo Salles, é a linguagem da destruição que você vai entender. Se você realmente é de Deus, você ainda vai ser destruído por toda a destruição que você está fazendo nesse país. Bolsonaro, é a linguagem da destruição e da perversidade que você consegue entender? Pois uma hora o Senhor vai levantar todos os perversos contra você, porque essa é a linguagem que você entende, não é Deus. Deus não tem prazer na morte do perverso, nem a de Bolsonaro, mas essa perversidade sustentada por esse tanto de crente que crê mais em estratégias humanas do que no doce Espírito do Senhor que age em conluio com a natureza, a perversidade vai alcançar, né? Só não vê quem não quer. Mas todo aquele que comigo, com os animais, com a natureza tem clamado ao Senhor, há esperança. Coloquemos os nossos joelhos no chão, clamemos ao Senhor, e se Ele quiser nos levantar como um Sansão às avessas para enfrentar essa cambada de perversos que está no poder e se diz cristão conservador, que Ele nos levante, porque Ele continua sendo pragmático a fim de salvar vidas, inclusive salvar vidas dos perversos. Salvar a nossa vida em relação à vida desses perversos que estão sobre nós, recebendo o nosso salário para destruir a coisa pública. A vingança do Senhor virá, já que é a vingança, a linguagem da vingança que esse povo entende. Mas enquanto isso, tenhamos esperança no Senhor e façamos o nosso papel, que é amar a sua criação, como Deus em pessoa amou a sua criação. E amar a criação é viver como a gente pode. Não estou aqui chamando ninguém ao vegetarianismo, nem ao veganismo. Nós estamos num mundo caído. Seja lá a filosofia de vida que você escolher, ela vai ser vivida de maneira torta. Mas o que a gente pode fazer é ser pragmáticos. Se eu preciso me alimentar de outros seres, eu também não preciso exterminar quem está quieto e não preciso também concordar com o mercado de tortura desses animais inocentes. Isso que estão fazendo hoje é muito diferente disso que a gente vê aqui acontecendo nos dias do próprio Sansão. Né? Sansão era um caso isolado. A tortura contra os animais virou filosofia de vida das nações. E é isso que vai atrair o que a gente chama de ira divina. Mas é que é feito nosso. A gente está botando fogo no planeta e uma hora a gente não vai conseguir parar isso. Mas isso não é para você se tornar perverso, não. É para você dizer, enquanto os maus colocam fogo no planeta, eu vou sendo fogo do Espírito para apagar esse fogo de gente perversa. Esse é o verdadeiro Pentecoste. Viu? Que Deus te abençoe.